Sonic Adventure é considerado um dos melhores jogos da franquia até hoje, e não é à toa, até porque ele foi o único jogo que revolucionou bastante a franquia. Claro que existem outros jogos 3D do Sonic que revolucionaram também a franquia, como por exemplo Sonic The Fighters ou Sonic R. Mas Sonic Adventure é totalmente diferente, até porque ele trouxe uma experiência totalmente tridimensional, assim como eram os jogos naquela época, que estavam entrando na era 3D, como por exemplo o Mario 64 e Zelda Ocarina of Time. Mas nesse vídeo eu irei falar sobre o remaster de Sonic Adventure, que tinha o objetivo de melhorar um dos melhores jogos da franquia, só que infelizmente ele acabou falhando. E sim, eu tô falando dele, o próprio Sonic Adventure DX Director's Cut. Mas como é possível? Como um remaster que tinha o objetivo de melhorar um dos melhores jogos da franquia pode ter fracassado miseravelmente? É isso que eu queria explicar no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Metal e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Mas antes de falar sobre Sonic Adventure X Director's Cut, precisamos saber sobre por que esse remaster existe. Bem, em 1998 foi lançado um novo console da Sega, ou seja, o Dreamcast, e foi um grande sucesso naquela época. Porém, o número de vendas do console foi bem baixo, o que fez a Sega abandonar o seu ramo de consoles. Ou seja, os próximos jogos feitos pela própria Sega não serão mais exclusivos nos consoles da própria Sega. E sim, eu falei própria Sega duas vezes, não me pergunte por que, tá legal? E um dos jogos que foram lançados para GameCube no ano de 2003 foi o próprio Sonic Adventure DX Director's Cut, um remaster de um dos melhores jogos da franquia, ou seja, o próprio Sonic Adventure. E esse remaster trouxe algumas novidades, como por exemplo, adicionar algumas missões secundárias. Se você concluir elas, você ganharia alguns emblemas, e coletando todos os emblemas, você poderia desbloquear o Metal Sonic. Acho que é um dos únicos jogos de Sonic que você poderia jogar com o Metal Sonic. E também você podia desbloquear alguns jogos de Sonic de Game Gear. Sim, você poderia jogar um jogo dentro de outro jogo. Impressionante, né? E também teve a melhoria de frames, que na versão de Dreamcast rodava em 30 FPS, já a versão de GameCube roda em 60 FPS. E essas são as únicas melhorias que esse remaster trouxe, porque o resto é só de lá para pior. E vamos começar falando dos modelos dos personagens. E os modelos não são tão ruins, eu tenho que admitir. Mas o principal problema desses modelos é que eles são muito brilhantes e ao mesmo tempo lisos, que até mesmo parece plástico. Bem, pelo menos os modelos do Sonic Adventure DX Director's Cut não são tão brilhantes quanto a do Sonic 4 Episódio 1, porque, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. E também o remaster trouxe algumas mudanças de textura dos cenários, que simplesmente ficou horrível. Um dos exemplos que eu gostaria de destacar aqui é a fase da Ice Cap. Tipo, a Ice Cap do Sonic Adventure na versão de Dreamcast tinha aquela neve lá bonita e o gelo até que bem bonito. Mas no Sonic Adventure DX Director's Cut mudou a textura do gelo e da neve para branco. Exatamente, totalmente branco. E tivemos até mesmo algumas partes dos cenários que foram removidas, como por exemplo, o próprio cenário da Angel Agent, que teve todas as árvores removidas, deixando o cenário sem vida. E tivemos até mesmo a mudança da textura da água, que ficou um pouco mais realista, mas ficou horrível, principalmente se você for perceber entre a transição entre a areia e a água. E também tivemos a mudança na textura dos vidros, que no Sonic Adventure DX Director's Cut ficou meio estranho. Agora vamos falar sobre o sistema de iluminação e de sombras, que ficou péssimo. E um dos exemplos é a parte da noite. Ao invés de ter aquele filtro azul escuro, que parecia que realmente está de noite, no Sonic Adventure DX Director's Cut meio que deixaram um breu preto. Tem até mesmo às vezes que a parte da noite se comporta como se fosse de dia. E até mesmo o sistema de iluminação e de sombras das fases ficou péssimo. E um dos exemplos é na fase Skytech, até porque a fase em si possui mais iluminação do que sombra. E sem falar dos bugs, que aqui nesse remaster possui mais frequência de bugs do que a versão de Dreamcast. E um dos exemplos é lá na fase da Emerald Coast, já que você podia atravessar boa parte da fase passando por cima. E o pior de tudo é que a versão da Steam, ou seja, a versão atual do jogo,
meio que todos aqueles defeitos que eu tinha mencionado não foram consertados, porque depois do lançamento de Sonic Adventure GX Director's Cut na versão de GameCube, um ano depois foi lançado um port para PC, que usou a versão de GameCube como base, e depois de certo tempo foi lançada a versão de Xbox e de PlayStation 3, que usaram a versão de PC como base, e depois foi lançada a versão da Steam, que usou a versão de Xbox como base. Ou seja, a maioria dos defeitos de Sonic Adventure GX meio que não foram consertados. E o melhor jeito de você jogar Sonic Adventure GX Director's Cut da mesma experiência que o Sonic Adventure da versão de Dreamcast é baixando o mod. E se vocês quiserem saber a comparação entre o Sonic Adventure da versão de Dreamcast com a versão de GameCube, existe o site onde ele faz a comparação do Sonic Adventure da versão de Dreamcast com a versão de GameCube. Vou deixar aqui o link da descrição para vocês verem depois, beleza? Mas e você? Você também odeia Sonic Adventure GX Director's Cut? Comenta aí, quero saber. E se gostou do vídeo, já vai deixando seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, até a próxima e fui!